preço na demanda, ou elasticidade preço da demanda. Mas por quê? Por que é importante estudar elasticidade? Veja bem, existem maneiras interessantes de uma pessoa que está por trás de uma empresa, um gestor, existem algumas maneiras dessa pessoa tomar para si de posse algumas informações que vão permitir ela tomar uma decisão bastante racional, inteligente, no sentido de ou aumentar o faturamento ou aumentar a margem de lucro da empresa. Ou seja, ele vai usar alguma informação de mercado ou um conjunto de informações de forma que ele consiga tirar proveito, tirar benefício, usar essa informação para benefício próprio. E a elasticidade é uma informação bem interessante, tá? Então, o gestor da empresa ele pode buscar informação a nível macroeconômico, tá? Como ele pode buscar essa informação a nível microeconômico. E falando em informação nível microeconômico, ele pode buscar essa informação gerada dentro da própria empresa, dentro do próprio negócio, como, por exemplo, o número de vendas do produto que ele vende, ou de um conjunto... Boa noite, Melissa. Ou de um conjunto de produtos em relação ao preço desse produto. E de posse dessa informação, ele vai percebendo, puxa, em determinado período de tempo, eu trabalhava com esse nível de preço e eu tinha esse nível de vendas. E à medida que o tempo foi passando, é óbvio, teve inflação, ele teve que fazer reajuste de preço, porque ele teve inflação, ele teve mudança nos seus custos de produção. Mas aí é que está. Será que esse repasse do aumento do custo de produção ao cliente, será que vai gerar algum impacto na empresa? Bom, a resposta ela é muito óbvia, vai gerar sim. Mas até que ponto esse impacto ele vai ser benéfico ou maléfico? Ele vai trazer algum benefício para a empresa? Então a elasticidade ela é uma informação e até mesmo uma ferramenta utilizada onde o gestor, o tomador de decisão, ele toma para si essa informação, ele compila essa informação e o resultado final dessa informação vai dar um norte para ele, vai dar condição para o gestor da empresa falar assim, olha, você tem margem para mexer um pouco mais no preço do seu produto. Ah, mas ele está me mostrando aqui que eu vou perder alguns clientes. Sim, você vai perder alguns, mas alguns. O produto que você está trabalhando, talvez devido à essencialidade dele, permite que você reajuste o seu preço em 1, 2, 3 vezes. Vai perder alguns clientes? Vai, mas alguns. Então essa informação ela é bastante interessante, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Eu quero mostrar um material bem interessante que eu encontrei aqui, que ele é um resumo sobre elasticidade. E eu até vou passar para vocês aqui o endereço. Eu quero que vocês leiam esse material para que vocês entendam bem tanto o conceito de elasticidade como também o conceito de elasticidade e preço. Existem vários tipos de elasticidade. Elasticidade cruzada, quando a gente compara produtos, elasticidade renda, ou seja, a mudança na demanda por um produto quando aumenta a renda da população, por exemplo. Tá certo? Pessoal, então olha aqui. Vocês conseguem enxergar minha tela aqui? Sim? Sim. Tá. Então vamos lá, o que é essa elasticidade? Elasticidade faz a gente lembrar de elástico, ou seja, uma coisa que vai e uma coisa que vem. Então anotem aí que elasticidade ela é uma medida de sensibilidade. Tá? De forma assim, bem técnica, vocês podem traduzir a palavra elasticidade como sendo uma medida de sensibilidade. Então aqui ele começa esse texto que ele inicia falando que o conhecimento perfeito do mercado é um dos fatores chaves para uma empresa que queira ser bem-sucedida. Bom, vamos tirar essa palavra perfeito, que esse conhecimento perfeito, ou seja, saber de todas as informações pertinentes ao mercado, é difícil. O tomador de decisão, geralmente ele nunca vai conseguir conhecer todas as informações de mercado, mas tendo algumas informações ele consegue tomar uma decisão
bastante sensata, principalmente ao pensar em qualquer expansão, ou seja, ele deseja de repente aumentar o faturamento da empresa porque ele quer que a empresa cresça, a empresa vai expandir, abrir uma nova loja, uma unidade, então para isso é feito todo um estudo de mercado, né? E aí, gente, alguns fatores são levados em consideração, como por exemplo aqui, ó, algumas variáveis que vão afetar o faturamento da empresa, ó, o próprio nível de renda da população, os costumes, os gostos, o clima, né? Existem alguns produtos aí que a venda desses determinados produtos ela vai mudar conforme algumas épocas ou estações do ano e por aí vai. A composição da faixa etária da população, moda, isso tudo combinado o quê? Com preço. Olha aqui, ó, aliadas ao preço do produto influenciam na decisão de compra do consumidor. Então, olha só, vamos tentar entender aqui. Deixa eu minimizar, deixa eu ver vocês aqui. Entendo que essa elasticidade ela vai ser uma medida de sensibilidade. Ou seja, você, sendo proprietário ou gestor de uma empresa, você decide aumentar o preço do seu produto. Por algum motivo você deseja aumentar o preço do produto ou do serviço que você está vendendo. Então você sabe, como a gente viu na aula passada sobre demanda, quantidade demandada, né, que é a quantidade comprada pelos clientes, ela vai estar inversamente relacionada ao próprio preço do bem em questão, do bem ou do serviço. Ou seja, quanto mais caro o cliente sentir que aquilo custa para ele, mais oneroso, maior o valor, geralmente ele tende a comprar menos. Por conta de um critério que a gente já conversou na aula passada chamada restrição orçamentária. Ou seja, o dinheiro não aumenta. O dinheiro está ali disponível, chamado de renda pessoal disponível, mas ele está ali disponível para comprar N produtos, para pagar algumas contas do mês e por aí vai. Então, se a elasticidade é uma medida de sensibilidade, pensa assim, se você der um aumento de preço no seu produto em 1%, e a venda, o nível de vendas, o volume de vendas ao longo daquele período, ele cair em uma proporção muito maior que o aumento de preço que você realizou, entenda que esse produto que você está trabalhando ele é um produto que apresenta uma sensibilidade muito grande a variações do preço que você está trabalhando. Porque imagina um produto que basta você aumentar um pouquinho o preço e a demanda cai muito. Tá? Entendam que nem todos os produtos são iguais. Existem alguns produtos que eles são essenciais. Ou seja, a pessoa depende, o consumidor, o cliente depende tanto do uso desse produto que por mais que você aumente o preço, a demanda até que cai, mas não cai tanto. Será que vocês conseguem enxergar algum exemplo atual disso? Vocês têm alguma ideia? Alguma coisa que está disparando o preço, mas a demanda não está caindo tanto. Ou seja, você está tendo uma resposta, mas que não se dá na mesma magnitude. Amanhã vai subir de novo. As pessoas vão comprar menos combustível? Pouco provável. As pessoas... Mas por que as pessoas vão continuar comprando combustível? Ele é um bem do tipo essencial, tá? Bom, então eu acho que vocês estão conseguindo entender o conceito de elasticidade. Vamos voltar lá para o conteúdo, tá? Elasticidade, então, vai ser um número, vai ser um índice expresso na forma de uma equação, aliás, que vai dar um resultado para a gente. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Elasticidade de preço. A elasticidade de preço de um produto pode ser definida como uma variação relativa na quantidade demandada de um produto em função de uma variação relativa no preço. Professor, mas que conta enorme. Até que nem tanto, tá? A gente tem aqui esse E maiúsculo com esse P pequenininho aqui, significa elasticidade no preço, ou seja, sensibilidade no preço do produto que você está vendendo em questão, tá? Esse delta vai ser a variação, ou seja, quanto que a quantidade comprada ou demandada pelos consumidores, ela variou nesse intervalo de tempo. Entendam vocês aqui que a gente vai precisar de 2 instantes de tempo. Por exemplo, Oi? Travou?
Não tem problema, a aula está sendo gravada. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vocês me falam se vocês conseguem enxergar. Se travar, vocês me falem na hora. O professor travou. Estão conseguindo ver, gente? Sim. Esse E maiúsculo com esse P pequeno significa elasticidade de preço, ou seja, sensibilidade no preço. Ele vai mostrar para a gente quanto que a quantidade demandada está respondendo em relação a um aumento percentual no preço. Então, esse delta na frente do Q significa variação. A gente, para calcular a variação, a gente vai precisar de 2 intervalos de tempo. Por exemplo, um mês em relação ao outro. A gente vai ter 2 preços diferentes e, portanto, 2 quantidades diferentes. É simples de calcular. Você pega, por exemplo, eu quero saber a quantidade demandada comprada de combustível no município de Sinop, especificamente gasolina, do mês de setembro em relação ao mês de agosto. Beleza, você vai pegar o mês de setembro, colocar aqui a quantidade em litros de gasolina que foi vendida aqui em Sinop, quantos mil litros, menos a quantidade que foi vendida no mês imediatamente anterior, ou seja, agosto. Tudo isso dividido pela quantidade de gasolina vendida no mês de agosto. E aí você faz a mesma coisa com o preço. Isso aqui, gente, vai dar um valor, tá? Como a gente já viu na aula passada sobre demanda, ele vai ter um sinalzinho negativo. Esse sinal negativo ele mostra que, puxa, preço e quantidade são 2 variáveis inversamente relacionadas, tá? Mas a gente não tem que olhar para o sinal, porque a gente sabe que se trata de uma equação de demanda. A gente tem que olhar para o valor disso aqui. Dependendo do valor final dessa equação, a gente vai saber se esse bem em questão é um bem do tipo elástico. Boa noite para quem chegou atrasado. Depois, aliás, que eu não vi. O que é um bem elástico? É um bem assim que basta que você aumente um pouquinho o preço no valor daquele produto e a demanda cai em uma proporção superior. Por exemplo, você realiza um aumento de 10%, mas a demanda cai em 20%, 30%, 40%. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Será que é interessante repassar esse aumento para o cliente? Seu faturamento vai cair de forma estrondosa, tá? Por outro lado, existem alguns outros produtos que permitem que você aumente. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai cair a demanda? Cai, mas de uma proporção ligeiramente inferior. São os bens do tipo inelásticos, tá? Isso geralmente está relacionado à essencialidade do bem. Como, por exemplo, o gás de cozinha, os combustíveis, remédio, principalmente remédio controlado, né? Não esses, mas tem o genérico ali e tal, mas tem alguns medicamentos que só tem aquele e não tem pra onde correr, tá? Por exemplo, bens que você não encontra substitutos. Por exemplo, o que é que vai substituir o sal? Fala para mim. Não tem. Pode falar, Jéssica. Nada, realmente nada vai substituir o sal. É só ele, pronto. Não tem. Mas, pessoal, vamos voltar aqui. Tem bastante conteúdo, tá? Depois eu quero que vocês leiam todo esse material. Olha só, a gente vai ter que olhar para esses valores aqui, ó. Se o valor calculado dessa equação for igual a 1, olha só, como que a gente interpreta? Disse que o bem tem elasticidade unitária. Sabe o que isso representa? Você atribui um aumento de preço do produto ou do serviço que você está vendendo e a demanda ela vai cair na mesma magnitude. Ou seja, você aumentou o preço em 10% e a demanda vai cair em 10%. Na prática, eu nunca vi isso, tá? E eu acho que nem nunca vai acontecer, pelo menos eu não conheço, tá? Mas, em teoria, é isso, tá? Seria assim, a demanda ela vai acompanhar proporcionalmente a variação do preço, tá? Mas vamos desconsiderar essa primeira hipótese aqui e vamos para essas duas outras aqui, ó. Se esse valor calculado nessa equação aqui, ó, ele for maior que 1, ó, disse que o bem é elástico. Os bens elásticos são aqueles bens que têm substitutos próximos, tá? Ou seja, basta você aumentar um pouquinho o preço de venda desse produto e a clientela pula fora, sai correndo. De repente, aí, por exemplo, etanol combustível, gasolina,
Sabe esses produtos que se substituem muito bem entre eles? Basta você aumentar o preço, o cliente não é bom. Puxa, eu vou pular fora, eu vou comprar outro. Talvez algumas bebidas. É claro que a gente desconsidera aqui a questão da preferência do consumidor. Vamos falar assim que os produtos eles são muito próximos, eles se substituem devido à utilidade que eles têm e o consumidor ele está de olho ali nos preços. Ele está comparando o preço porque ele sabe que os produtos são parecidos e, portanto, vão atender a mesma necessidade, gerar a mesma utilidade para o cliente, tá? Então, o que a gente tem que olhar na hora de tomar uma decisão é esse valor da elasticidade. Ele é maior que 1? Não tem espaço para mexer no preço. Não dá para mexer muita coisa no preço. Porque basta aumentar um pouco o preço, você vai perder inúmeros clientes, tá? A sua quantidade de venda vai cair muito. E eu vi algo parecido semana passada, conversando com um amigo meu que ele é vendedor do laticínio. Ele veio aqui, visitou um supermercado. E aí ele me falou, Ricardo, tive que conversar com o patrão e baixar o preço da mussarela porque os concorrentes baixaram. E se a gente não baixasse, a gente não ia fazer quase nada de venda para eles. Mas não tem aquela questão de, porque a marca é diferente, a outra é um pouco melhor e não sei o quê. O proprietário do supermercado olhou para o preço. O concorrente baixou muito? Não baixa muito não para você ver. Eu deixo você de lado e compro só do outro. Foi isso que aconteceu. Tá? Vamos voltar aqui. Em contrapartida, vai ter outros bens. Olha só. Você vai descobrir que tipo de bem que você está trabalhando quando você pega a série histórica de venda daquele produto em relação ao preço. Por exemplo, você pode trabalhar com valores diários, semanais, mensais, certo? E você vai jogar na equação. E aí você vai ver o valor que dá aqui. Se esse valor, por exemplo, dependendo do valor que dá, se ele for maior que 1 ou menor que 1, você vai saber se esse bem ele é essencial ou se ele não é essencial. No caso dos bens elásticos, eles não são lá tão essenciais e eles têm substitutos próximos. No caso de uma elasticidade inferior a 1, o que é elasticidade inferior a 1? Você aumentou muito o preço do produto que você está vendendo, mas a demanda ela não respondeu à mesma altura. Ela caiu, mas ela caiu pouquinho. Tá? Ou seja, não andou na mesma proporção. Por isso que esse valor da elasticidade ele vai ser menor que 1. Nesse caso, esse bem ele é inelástico ao preço. O que é inelástico? Inelástico significa não elástico. Você está ali, está mexendo no preço, você está aumentando o preço, está subindo. A demanda caiu um pouquinho. Só um pouquinho, sabe? Nem mexeu, nem fez diferença. Você perdeu um 2 ou 3 clientes só, tá? Você não perdeu muito, não foi aquela coisa assim, eu vou usar uma palavra técnica adequada agora, chamada assim, uma quantidade significativa. Você aumentou bastante o preço, a demanda caiu na mesma proporção? Não, caiu só um pouquinho. Por quê? Porque o seu bem, ou ele é um bem essencial, o cliente não vai encontrar substitutos próximos, é alguma coisa assim. Ele é essencial, não tem substituto próximo, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, o gás de cozinha subiu bastante, não subiu de uns meses para cá? Quem é que compra gás de cozinha aí? Ninguém compra? Eu. Ô Daniel, aumentou o gás para você ou não? Aumentou, tá 115 aqui em Cuiabá. Aumentou só uma vez ou tem aumentado várias vezes? A Darione respondeu que sim também. Frequente, né, professor? Na verdade, cada 3 meses aí tem aumentado um pouquinho. Né? E você deixou de comprar o gás? Não, é essencial, não tem como ficar. Não tem como ficar sem o... Tá? Como que você vai substituir o gás por lenha? Não tem como. Nem tem lenha para vender em Cuiabá. Nem tem lenha, você nem sabe o que é lenha. Não tem lenha aí, não. E outra, vai colocar lenha onde? Dentro de apartamento? Não dá. Então, você precisa do gás e não tem outra coisa para substituir ele. Vai fazer o quê? Vai ter que aceitar pagar o preço, pagar caro. Então, nesse caso, para esse tipo de bem, nós vamos ter esse valor aqui. Ó. O resultado final vai ser menor que 1, ou seja, a demanda variou. Talvez ele deixou de vender alguns botijões de gás, mas apenas alguns. Em termos proporcionais ou percentuais, a quantidade demandada
ela foi ligeiramente inferior, não proporcional ao aumento do preço, tá? Então é assim que funciona. Nós temos aqui, por exemplo, ó, tá vendo esse gráfico aqui, gente? Nós temos o caso de um bem perfeitamente inelástico. Olha aqui, ó, imagina. A esse preço baratinho aqui, você vende isso aqui. Ah, subiu um pouco o preço, continua vendendo a mesma quantidade. Subiu aqui, mesma quantidade. Sobe o preço lá em cima, a população continua comprando. Estão conseguindo entender, gente? Olha aqui, ó. Você tem uma quantidade fixada, vertical, que ela não vai se alterar. Imagina que isso aqui represente a quantidade total daquele determinado bem que a população de uma determinada região está comprando. Se o preço for baratinho, ela vai comprar tudo. Se o preço aumentar, ela vai continuar comprando. Se você aumentar, as pessoas vão continuar comprando. Aqui entra aí os bens essenciais, os serviços essenciais. Você pode colocar aí água. Não, nada substitui água. Energia elétrica. Não tem como hoje em dia ficar sem energia. Mesma coisa o gás, remédios. E por aí vai, tá? E aí, vocês têm esse resuminho aqui, ó. O preço aumenta, a despesa total ela vai diminuir. Certo? Aqui você tem aqui, no caso, elasticidade maior que 1. Você tem elasticidade igual a 1, que é aquele caso da elasticidade unitária, mas eu falei para vocês não considerarem, porque na prática isso aqui a gente não vê. Então vocês considerem os extremos. Ou a elasticidade ela vai ser maior que 1, no caso ele é um bem do tipo elástico, ó, a despesa total diminuiu. O que aconteceu? Os clientes estão pulando fora. Ou a elasticidade ela vai ser menor que 1, tá? Então é assim, você aumenta o preço, alguns clientes você perde, mas as pessoas no geral continuam comprando. Vamos descer aqui. É claro que a elasticidade ela varia no tempo, ela não é fixa, como fala aqui. Sendo normalmente, quanto mais elástica, quanto maior o período de tempo, porque no aumento do preço o consumidor terá mais tempo para substituir o bem. No curto prazo a gente já não vê isso aqui, né? No curto prazo o que a gente vê é choque, é muito choque, não tem produto para substituir. Vou dar um exemplo real e atual para vocês aqui, ó. No início da pandemia que teve aquele lockdown, as empresas, as indústrias lá de São Paulo fecharam todas. Eu não sei se vocês trabalham com comércio, alguma coisa assim, mas se vocês sentiram muito aumento em alguns produtos em função do aumento, e esse aumento está relacionado à escassez de alguns produtos, como por exemplo metais e principalmente plástico e papelão. Vocês perceberam isso? Vamos voltar lá atrás, um ano atrás, o óleo disparou. O que mais que disparou? O arroz. Por quê, gente? O preço da embalagem encareceu demais, mas as pessoas continuaram comprando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vamos dar sequência aqui. Esse gráfico não, vamos descer um pouco mais. Elasticidade de preço na demanda a gente já viu. Dá para calcular a elasticidade de renda também. Esse Y aqui ele vai representar a renda, tá? Então aqui já não é o preço, já é a renda. Ou seja, qual vai ser o impacto, por exemplo, no nível de vendas ou de compra do consumidor, né? Quando é alterado o nível de renda da população, tá? Essa alteração lá pode ser positiva quando, por exemplo, os salários aumentam, ou essa renda ela pode ser negativa, né? De alguma forma a renda diminuiu, tá? Então dá para a gente calcular não somente a elasticidade de preço na demanda, né? Ou seja, quanto a demanda está respondendo em relação a variações no preço, mas também a gente pode calcular o quanto essa demanda por um determinado produto ou serviço numa região ela está variando quando a renda do consumidor ela também sofre variações. Vamos descendo aqui. Aí tem também praticamente a mesma interpretação aqui, ó, elasticidade de renda menor que 0, igual a 1, maior que 0, né, entre 0 e 1. Aqui fala de séries históricas, gente. Nas séries históricas a gente já vai ver um exemplo aqui que eu acabei de baixar disso aqui, ó.
do site do IPEADATA, que é onde ele tem o banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E eu fiz exatamente para gasolina. Já a gente vai ver isso aqui, tá? Uma série histórica. Aqui, gente, nesse texto ele dá um exemplo interessante, onde foi feito um estudo do cálculo das elasticidades ao longo de um determinado período de tempo para alguns tipos de bens. Olha só, no caso dos alimentos, esse coeficiente, que é o valor final da elasticidade, ele deu inferior a 1. Isso significa que, imagina, se foi realizado um aumento de preço em um determinado alimento ou numa cesta de alimentos em geral da ordem de 1%, a demanda ela caiu, mas ela não caiu em 1%, ela caiu em 0,63%. Vocês estão entendendo agora, gente? Esse resultado final aqui, para que ele serve? Ele serve como um norte, como a gente já vai ver, como critério de tomada de decisão, tá? No caso ali dos alimentos, a gente teve um coeficiente de elasticidade de 0,63, ou seja, ele é menor que 1. Imagina um aumento de 1%. A demanda caiu em 1%? Não. Ela caiu em 0,63. Não é que as pessoas não deixaram de comprar, de comer. Comeram menos, compraram menos. De repente as pessoas gastavam muito dinheiro com porcariadas, fast food, ou seja, não uma refeição básica do dia a dia. Então elas pararam com isso e agora elas estão comendo ali, se alimentando somente com aquela refeição básica do dia a dia. Por exemplo, a marmita, o café, o almoço, a janta e por aí vai. Então a gente vê que o alimento ele tem uma elasticidade baixa. Dá para se dizer que os alimentos são produtos, a maioria deles são produtos não elásticos, são produtos inelásticos. Por quê? Devido à essencialidade, à utilidade que esse bem, o alimento, gera. Ou tem alguma coisa que substitui o alimento? Vocês conhecem? Se vocês conhecem algo que substitui o alimento, a comida, vocês falem para mim que eu quero não engordar, tentar emagrecer um pouquinho. Não tem, gente, não tem. Por isso que o resultado gerado foi inferior a 1. No caso da bebida, olha só, 0,91, a gente teve um valor muito próximo a 1. Significa que quando o preço do alimento aumentou, por exemplo, época de pandemia agora, tudo aumentou. O preço do alimento aumentou, da bebida também aumentou. Só que as pessoas continuaram comendo muito mais em relação aos alimentos. Olha só, a demanda por alimentos ela caiu muito em relação à demanda de alimentos. Tá? A demanda de bebidas, falo novamente, bebidas aqui, deu 0,91. Significa que ela caiu muito mais que a demanda por alimentos. Por quê? Porque o coeficiente de elasticidade dos alimentos ele é menor em relação ao coeficiente de elasticidade das bebidas. E no caso do vestuário, olha aqui, 1,25. Vamos lá, quem é que consegue interpretar esse valor para mim? A elasticidade da linha de vestuário, ela deu maior que 1. O que isso significa? Não, agora não vamos comparar. Sim, mas não vamos comparar bebida e alimento. Vamos comparar aqui, a demanda por vestuário depois do aumento do preço. O que aconteceu? Tá, eu vou ler para vocês aqui, Supondo o aumento de preço de 1%, de forma geral, no vestuário, nas roupas, a demanda caiu mais que proporcionalmente. A demanda caiu 1,25%. Mas por que a demanda caiu tanto? Afinal de contas, roupa não é algo que se compra todo dia, que se precisa comprar e consumir todo dia, assim como alimentos. As pessoas até que precisam de comprar roupas, fazer uso de roupas, mas elas não compram com tanta frequência como compram alimentos. Então, de repente, a pessoa estava com vontade, desejo de comprar uma roupa, mas ela pensou assim, nossa, está muito caro, agora eu vou esperar. Agora, comida não tem como. Comida não tem como. É por isso que o coeficiente de elasticidade da comida deu muito baixo em relação ao do vestuário. Vocês entenderam, gente? Falam para mim se vocês estão entendendo ou não. Sim. É simples.
E o da habitações, gente, nossa, quase 5%. Ou seja, para cada aumento percentual no valor do imóvel, a demanda ela vai cair. Eu estou falando de volume de negociação em relação ao volume que tinha no período anterior. Houve aumento, de forma geral, houve aumento de preço em 1%. Pois é, a demanda caiu 4,91, quase 5%. Cara, não tem margem para aumentar o preço aqui, ó, no valor das casas. Não tem margem. A população não está suportando pagar. É isso que o coeficiente de elasticidade mostra para gente. Olha os combustíveis aqui, ó. É o que a gente está vendo na realidade. O combustível aumentou 1% na bomba. Quem dera se fosse só 1%, né? Quanto que caiu a demanda? Caiu menos que 1%. Caiu 0,78%. Se o aumento fosse de 10%, a demanda seria uma queda de quase 8%. Ou seja, essa resposta na demanda, em termos de magnitude, em termos percentuais, ela é inferior, certo, ao aumento registrado nos preços dos combustíveis. O que mostra que esse bem aqui é do tipo essencial. Ele é um bem essencial. E não tem substituto próximo. O que você vai usar como combustível? Não tem. Ou é álcool, é gasolina, mas você não vai colocar placa solar em cima do carro, não vai colocar outra coisa para ele andar, água. Isso aqui ó, é o combustível. Tá? Então, ou seja, ficou caro, ficou, mas as pessoas continuam comprando. Mas caiu a demanda? Caiu, mas em uma proporção inferior ao aumento do preço. Eletrodomésticos, maior que 1, ou seja, esse produto é sensível ao aumento de preço, tá? Não tem muita margem para o lojista ficar repassando aumento de custo em período de crise, em período de inflação como a gente está tendo agora, porque ele vai perder muita clientela, muito faturamento, tá? Higiene e saúde também um pouco maior que 1, mas nem tanto que em eletrodomésticos. Transporte, aqui pelo menos para esse estudo que foi feito, o que ele deu maior que 1, ou seja, provavelmente naquela época as pessoas substituíram o transporte coletivo por algum outro meio de circulação, talvez bicicleta, sei lá, ou veículos próprios, né? Automóveis, se aumentar bastante o preço, a demanda vai cair mais que proporcionalmente ao aumento de preço. Claro que, gente, tem uma coisa aqui que são as exceções, tá? Aí você vai falar, professor, mas a gente estava discutindo esses dias aí, há umas semanas atrás, questão da pandemia, que o preço do carro disparou. Foi você que falou da moto, né, Daniel? Ou foi uma outra pessoa, um outro aluno que falou? Falou de uma Bis aí, que comprou a Bis um pouco antes, depois a Bis aumentou. Foi outro aluno, né? Tá. É uma exceção. O que está acontecendo agora é uma exceção à regra. Tá? Mas tirando as exceções, aquele quadro funciona. Vamos voltar aqui. Diversões, Diversões também é maior que 1. Por quê? Porque não é o bem essencial. Vamos ver o que mais aqui. Elasticidade cruzada. Elasticidade cruzada é quando a gente compara a demanda de um bem em relação ao preço do... Olha só, a elasticidade cruzada relaciona a resposta à variação na quantidade demandada de um bem em função da variação do outro bem. Isso aqui serve tanto para bem substituto. Aqui ele está falando de gasolina azul. A gasolina azul é a Avigás. É aquela gasolina utilizada em aviação civil, nesses aviões pequenos, né? Mas enfim, ninguém abastece o carro com gasolina azul. Eu já fiz isso uma vez, abasteci moto uns 20 anos atrás, quando a gasolina azul era barata. Vai lá no aeroporto comprar hoje para você ver o preço. Não dá. Mas poderia ser etanol, combustível e gasolina, né? Olha só. Se houver um aumento na gasolina azul, o consumo da gasolina comum certamente sofrerá aumento. Então vamos lá. De repente aumentou muito a gasolina normal, esquece a gasolina azul. Vamos falar gasolina e etanol combustível, álcool, né? As pessoas vão todo mundo pular para o álcool, tá? Aumentou muito a gasolina, puxa, o consumidor vai ter aquela sensação, cara, a gasolina ficou caro, eu vou abastecer o meu carro com álcool. Isso aqui é o quê? Elasticidade cruzada. E ao contrário, se baixar o preço da gasolina comum, o consumo da gasolina azul certamente sofrerá uma redução. Claro, porque as pessoas optam por mais barato. Imagina vocês aí, se de repente eu acho que vocês consomem frango além de carne bovina, né? Pelo menos imagino.
Se a carne de frango baixar para R$2 o quilo, você vai continuar consumindo carne bovina ou vai migrar para o frango? Certamente você vai fazer uma migração porque isso se torna interessante. Pode falar, Daniel. Frango hoje, frango sempre. É, mas o frango já tá vintão o quilo, tá, Daniel? Tá caro o frango. Oi. Tá, não, tá. É, não, e vai ficar mais. Vamos dar sequência aqui que eu quero mostrar um exemplo para vocês que eu baixei sobre a gasolina lá do Ipiadata. Vamos descer aqui, elasticidade de equilíbrio, isso aqui não. Depois eu quero passar um exercício para vocês com elasticidade preço e elasticidade cruzada. Elasticidade cruzada dá para a gente fazer com carnes, é bem interessante. Mas olha só, todo mundo vê minha tela? Sim? Eu entrei aqui no site do IPAData, ó, IPAData é o banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aí eu digitei aqui gasolina, ó, gasolina. Pesquisar, vamos ver o que vai aparecer pra gente. Aqui você tem acesso a séries históricas de basicamente tudo que você quiser. A nível regional, social, macroeconômico, temas, fontes, periodicidades, índices analíticos, tudo que vocês quiserem, tá? Acerca da produção, distribuição, exportação, importação, de praticamente tudo aqui dentro do território nacional, tá? Então, primeiro a gente precisa, a gente tem diversas informações para gasolina, qual a frequência aqui, mensal, anual, então vamos procurar padronizar isso aqui. Vamos ver primeiro a unidade de medida que a gente tem aqui, barril. Então, olha só, consumo. O que é o consumo? É a demanda, é o que as pessoas estão comprando de gasolina no nosso país. Aqui tem de 1979 até o mês 8 de 2021, ou seja, até agosto desse ano, tá? Então, aqui tem uma média, quantidade por dia de barris de gasolina comprados no Brasil, tá? Agora, vamos ver o que a gente poderia comparar aqui. Gente, já que a ideia é calcular elasticidade, ou seja, sensibilidade na demanda por gasolina, sensibilidade é quê? O próprio preço da gasolina. Então, nós vamos pegar aqui, preço. A unidade de medida aqui é barril. Não, barril não. Vamos ver aqui, o preço. Cadê o preço? Preço médio da gasolina em metro cúbico. Aqui, tá aqui. Nós encontramos de 73 até 2020. Vamos pegar isso aqui. Então vamos pegar aqui, consumo aparente de gasolina também tem que ser em metro cúbico, tá? Na mesma unidade de medida. Consumo aparente de gasolina. Tem de 1907 até 2020. Eu já fiz o download dessas séries. Aí você só vem aqui em exportar o Excel, ele já baixa a planilha. Mas vamos ver a planilha aqui. Eu já tenho ela, fiz o download hoje à tarde. Todo mundo consegue enxergar? Sim? Então, olha só, nós temos aqui, desde 1973, é claro que muita coisa mudou de lá para cá, então deveria ser interessante a gente, de repente, encurtar um pouco essa série, mas eu quis deixar, porque a partir de 73 até 2020 nós temos informações para as duas séries. O consumo, ou seja, a demanda de gasolina por dia em metros cúbicos aqui no Brasil e o preço médio do metro cúbico, tá? Isso aqui convertido já para reais, já foi feita a conversão. De 1973 até 2020, tá? Então, gente, tem uma maneira bem interessante aqui no Excel, utilizando um pouco de estatística, que a gente consegue colocar uma variável dependendo da outra, no caso aqui, o consumo, que vai ser a quantidade demandada, vai ser uma função do próprio preço. Então, o consumo depende do preço. O consumo é a variável dependente do preço, que é a variável independente. O que a gente faz? Qual que é o lance? A gente vem aqui em análise de dados, certo? Eu já deixei ele selecionado aqui, regressão. É uma regressão linear simples que a gente vai fazer, somente com duas variáveis. Aqui eu já selecionei o período, mas eu vou selecionar para vocês verem como é que é. Eu cliquei aqui, tá vendo? Intervalo y de entrada. Lembra daquele plano cartesiano simples? A gente tinha uma variável dependente e uma outra variável independente. A dependente sempre depende, né? Como o próprio nome fala, daquela independente. No caso,
a nossa variável y de entrada, a variável dependente é o quê? É o consumo de gasolina. Então, nós vamos selecionar todo esse período aqui, certo? Essa quantidade desde 1973 até agosto de 2020. Está aqui. Então, selecionei. E depois a gente faz a mesma coisa com a variável independente, que é o próprio preço do metro cúbico da gasolina. Então, vem aqui e seleciona todo este período. Tá? Aqui, ó, intervalo de saída. Eu vou selecionar uma célula qualquer, por exemplo, essa célula E1. E aqui, ó, nível de confiança 95%. Isso aqui é porque sempre vai ter uma margenzinha de erro, tá? E o máximo de margem de erro que a gente quer admitir aqui vai ser de 5%. Por isso que o nosso nível de confiança é de 95% de precisão no valor final. E aí a gente simplesmente dá um OK. Então, olha aqui, ó, onde tá, todo mundo está vendo aqui, ó, coeficientes? Sim. Onde tem esses coeficientes aqui, a gente vai olhar aqui, ó, variável x1. A variável x1 que está aqui é o que? É a quantidade, ó, consumo aparente de gasolina, é a demanda de gasolina. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um sinal negativo aqui? Sim ou não? Sim. Esse sinal negativo, ele mostra para a gente que se trata de uma equação de demanda. Ou seja, preço e quantidade estão inversamente relacionados. Ou seja, ele fez o cômputo aqui, todo o cálculo, e ele percebeu que, puxa, o preço da gasolina estava aumentando, a quantidade de gasolina aí demandada a nível de país começou a se reduzir. Só que olha que interessante, esse coeficiente ele deu um valor de 0,0049. Ou seja, se a gente pegar e multiplicar isso aqui por 100, ó, eu vou colocar aqui em termos percentuais, só para a gente ver. Estão vendo aqui, ó, porcentagem. Quanto que deu? Vou colocar duas casas aqui, ó. Olha lá, não dá 0,5%. Se a gente colocar uma casa para ficar mais preciso, 0,5%. Vocês estão conseguindo entender, gente? Qual está sendo a resposta na demanda da gasolina pelo aumento do preço da gasolina? Vamos lá, alguém consegue me responder de acordo com a teoria que a gente viu até então? Está caindo só 0,5%? Isso, exatamente. A cada 1% de aumento no preço da gasolina, a demanda ela cai, mas ela cai só 0,5%. Ou seja, estamos lidando aqui com um produto do tipo inelástico. Ou seja, ele não é sensível ao aumento de preço. Isso aqui dá margem para a pessoa que trata... É claro que combustível, depois a gente vê isso aí, existem dois tipos de preço. Deixa eu ver vocês aqui. Que são os preços livres e que são os preços regulados. Gasolina, gás, o mercado está aumentando, mas é preço regulado, igual o dólar. Tem um nível de faixa, eles chamam de bandas ali, que é permitido que o preço oscile entre essas bandas. Tá? Gasolina, combustível funciona assim porque são bens essenciais. Mas o que eu quero dizer assim, é que esse resultado, que é o que eu venho falando desde o início da aula, esse resultado final do coeficiente de elasticidade, ele vai permitir o gestor da empresa a tomar uma decisão em benefício da própria empresa. Se esse coeficiente de elasticidade ele for maior que 1 e muito maior que 1, tipo 1,5, 1,9, um valor quanto mais alto, pior. Porque ele vai entender que ele não tem margem para aumentar o preço, não tem espaço. Basta ele aumentar isso aqui um trisquinho que a demanda cai de forma brusca. E aí, caindo de forma brusca a demanda, o faturamento da empresa vai lá embaixo, ele falha e tem que fechar as portas. Contrariamente, no caso da gasolina, ele viu... Isso aqui vocês podem fazer com qualquer coisa, gente. Basta vocês terem informação, tá? Vocês têm que ter uma série histórica como essa de quantidade vendida e de preços, de níveis de preços a cada período de tempo. Você viu que o coeficiente de elasticidade ele é muito pequenininho, como no caso da gasolina, deu 0,5%? Manda bala, aumenta o preço do seu produto aí, trabalhe a seu favor.
Ah, eu vou perder um ou dois, três clientes um pouquinho? Vai, mas compensa. Ah, o senhor tá de sacanagem, isso aí é malandragem. Não, gente, isso é questão de defesa. Professor, Oi, vê, e eu já tô com medo. Eu já tô com medo. Ainda bem aqui que a gente mora na região do centro, aqui próximo, aqui é tudo pertinho, mas cara, não é fácil não. Talvez, né? Uma bicicleta. Então vou voltar lá, gente. Ó, eu quero que vocês leiam aqui o IP a data. Bom, isso aqui depois eu vou passar um exercício para vocês. Mas olha só, esse material aqui, ó, bem interessante, tá? Isso aqui é lá de Campinas, esse resumo de elasticidade aqui. E tem esse outro também, esse endereço aqui, ó. Tá bem mais resumido que o do livro. Isso aqui explicando a elasticidade de preço. Apesar que a gente já viu, tá? Mas ele tem um exemplozinho ilustrado ali para vocês verem. Aqui, a elasticidade de preço na demanda. É basicamente a mesma coisa. Sempre vocês vão pegar o quê? A variação da quantidade dividido pela variação do preço, tá? No caso da elasticidade de preço, ou seja, quanto que a demanda está respondendo a variações no preço do produto em questão. Ou, se for no caso da elasticidade de renda, como que a demanda está variando à medida que a renda da população está variando. No caso da elasticidade de renda, gente, ela é muito importante para gestor governamental tomar decisão. Caramba, nós injetamos dinheiro, a renda da população melhorou, tá? A cidade, a região está crescendo, está desenvolvendo, chegou a indústria ali, está chegando shopping, não sei o que, diversas empresas, a cidade aquecendo, a renda das pessoas melhorou. Então nós queremos identificar quanto que esse aumento geral, é claro que é tirado uma média, né? Percentual na renda média da população ali, está beneficiando ou não o consumo daquela região. E em cima disso, o governo ele pode tomar aí algumas medidas de política econômica ou de estímulo à produção ou a nível nacional, como por exemplo variações aí nos níveis de taxa de juros, liberação de crédito, redução de crédito, tá? Então a gente tem que sempre observar como que o mercado está se comportando quando lembra daqueles ceteris paribus que a gente tratou em aulas passadas, ou seja, tudo mais permanecendo constante. Eu quero ver, identificar como que a população está se comportando no consumo geral desses itens aqui quando os preços estão variando, quando está tendo, a gente pode utilizar a inflação como uma medida geral de preços, quando a renda da população está alterando, e em função disso tomar decisões que elas vão ser geralmente benéficas à população, tá? Então, basicamente, a elasticidade serve para isso. É uma medida de sensibilidade, ela vai funcionar como um índice, uma espécie de termômetro que permite o gestor tomar a decisão. Apenas isso. Apenas isso e é bastante usual, né? Bastante interessante. Pessoal, ficou dúvida aqui? Letícia, Melissa, Jéssica, Darione? Não? Faltou a Lívia. Cadê a Lívia? Lívia não veio hoje. Tá? Eu vou postar depois os exercícios para vocês lerem. Essa aula está sendo gravada, eu vou salvar, disponibilizá-la no Cigar para vocês reassistirem depois, tá? E eu vou disponibilizar, inclusive, essa planilha aqui para vocês refazerem na casa de vocês. E eu vou disponibilizar alguns exercícios também para vocês fazerem à mão, tá? Depois vocês enviam para mim no Cigar, tá bom, gente? Obrigado pela participação, por hoje era só. Não, na verdade eu nem entrei, não recebi o convite. Não me lembro, ou aconteceu alguma coisa aqui, mas envia novamente, fazendo favor. Pode adicioná-la, porque eu não saio de grupo nenhum. Eu estou nos 20 grupos aqui. De repente colocou algum número errado aí. É mais provável.
Isso, exatamente. 99722 7553. 22. Tá vendo? Você adicionou um outro lá que não é eu e por isso que o cara saiu do grupo. Gente, mandem mensagem para mim, tá? Eu tô à disposição. Se precisarem, tiverem qualquer dúvida, tá bom, gente? Por hoje era isso. Obrigadão e uma boa noite para todos vocês aí.